Na Coreia do Norte, jovens cidadãos foram recentemente executados por pelotão de fuzilamento por nada mais do que apreciar novelas sul-coreanas e K-pop, coisas que as autoridades disseram que estavam corrompendo as mentes da juventude. Em Myanmar, cidadãos acusados de dissidência foram torturados com cobras e insetos, enquanto aldeias foram queimadas até o chão por ordem do governo militar. Na Eritreia, África Oriental, as autoridades regularmente praticam tortura e desaparecimento forçado, pois os cidadãos são sequestrados de suas aldeias e vendidos para a escravidão moderna. Estes são os confins da Terra no que diz respeito à liberdade e aos direitos, mas em termos de regra totalitária, brutalidade e pura loucura, existe um lugar tão estranho e proibitivo que raramente é mencionado. Hoje vamos puxar a cortina e dar uma olhada dentro da ditadura mais insana da Terra. Turcomenistão. Um país que foi apelidado de Coreia do Norte da Ásia Central, faz fronteira com o Uzbequistão ao norte e o Irã ao sul. Cobrindo cerca de 190 mil milhas quadradas, uma massa de terra semelhante à França ou Espanha está situada entre a China, Rússia e Europa. Uma vez ignorado no cenário global, suas vastas reservas de gás natural recentemente o catapultaram para o centro das manobras geopolíticas. Segundo o mais recente Índice de Liberdade da Freedom House, o Turcomenistão está classificado abaixo de muitas das ditaduras mais notórias do mundo. Isso inclui a Coreia do Norte, um país onde a grande maioria dos cidadãos não tem conhecimento de como é o mundo fora de suas próprias fronteiras. O líder norte-coreano Kim Jong-un rotulou a influência artística estrangeira como um câncer maligno, alegando que ameaça a cultura da nação. Como resultado, qualquer pessoa que seja pega apreciando bandas como Blackpink ou Bangtan Boys corre o risco de ser executada em frente a um estádio de espectadores. Um aviso brutal destinado a eliminar completamente a influência externa. O Turcomenistão, empatado com o Sudão do Sul como a nação menos livre do planeta, também tem uma longa história de proibição de música, especialmente qualquer coisa que possa interferir nos processos de pensamento do público turcomano. Em 2024, o país proibiu músicas estrangeiras em casamentos, orientando os cidadãos a tocarem canções na língua turcomana, de preferência aquelas cantadas por seu ex-líder talentoso e corrupto, um multibilionário que será abordado neste vídeo. Os cidadãos foram solicitados a elogiá-lo em seus discursos e a não conformidade não seria tolerada. E como todos entendem, no Turcomenistão as paredes têm ouvidos. Você faz o que te mandam. Uma fonte anônima que recentemente assistiu alguns amigos se casando contou à mídia externa. Todos estavam terrivelmente infelizes com a forma extensa como o governo está interferindo em nossas vidas privadas. Uma declaração corajosa, dado as penalidades para críticas aos poderes constituídos. Apesar da pontuação baixa no índice de liberdade, disse que os turcomanos estão mais livres agora do que no passado recente. As coisas eram muito diferentes durante a era de Suparmurat Niyazov, o primeiro ditador-chefe do Turcomenistão. Niyazov era um mestre da mentira ignóbil, construindo uma persona mítica através de propaganda estatal que reconhecemos como um culto à personalidade. Para os ocidentais, esse tipo de governança pode parecer uma comédia política absurda e sombria, mas para os turcomanos era uma realidade dura e brutal. Como Kim Jong-un, na Coreia do Norte, Niyazov acreditava que a música que não o elogiava ou ao grande país que ele havia criado à sua imagem poderia corromper as mentes dos jovens. Em 2005, ele decidiu que proibir música gravada era a melhor forma de lidar com uma população crescente e descompromissada. Ele disse que as autoridades tratariam os transgressores. E, de fato, muitos músicos turcomanos foram presos ao longo dos anos pelo crime de fazer música pop. Após um desses casos, relatórios de fora do país afirmaram que a polícia cortou à força o cabelo deles e os provocou. Niyazov também proibiu música gravada na televisão, incluindo músicas tema e de fundo. Os carros eram problemáticos porque quem não gosta de ouvir música no rádio? Sua solução foi decretar a remoção de todos os rádios dos veículos. Foi quando ele também proibiu barbas para jovens homens, porque aparentemente as barbas eram para terroristas. Ele também proibiu cabelos longos para homens, considerando esse estilo mais adequado para mulheres. Ópera e balé também foram proibidos.
Segundo ele, estava protegendo a verdadeira cultura do Turcomenistão. Dentes de ouro também foram proibidos por Niazov, que os considerava desnecessários. Ele afirmou ao público que mastigar ossos, como os cães fazem, fortaleceria seus dentes, evitando a necessidade de próteses dentárias. Embora haja um elemento cômico nessas histórias de cães e dentes, os decretos eram extremamente sérios. Niazov criou um novo Ministério da Justiça para ser um vigilante sobre o comportamento imoral, prometendo punições severas a qualquer um que não aderisse. No Turcomenistão, isso pode significar tortura, detenção arbitrária ou desaparecimento forçado. Falaremos mais sobre punições mais tarde, mas por agora vamos nos ater à fúria de Niazov contra a razão. Ele nomeou uma cratera lunar com seu próprio nome. Ele nomeou um pico de montanha com seu nome e disse que um planeta na constelação de Touro também deveria ter seu nome. Os melões mais suculentos do país e uma raça de cavalo foram nomeados em sua homenagem. Ele também mudou os nomes dos dias e meses em referência a ele, sua família, ou à grandeza do país que afirmava ter projetado e construído a partir de uma visão profética. E quem poderia argumentar? Ele se tornou presidente vitalício, dizendo ao seu povo que havia inaugurado uma era dourada em um país que, por alguns critérios, estava mais próximo da Idade Média. Vamos voltar na história agora e ver como toda essa loucura começou. Por séculos, a área que agora chamamos de Turcomenistão foi lar de tribos nômades. A agricultura era difícil em uma nação que era uma grande extensão de deserto extremamente quente e muito seco. Devido à sua localização na Rota da Seda entre a China e o atual Iraque, era um lugar importante para conquistadores em ascensão. A antiga cidade de Marf era como um oásis que, ao longo de centenas de anos, foi controlada por Alexandre o Grande, o Império Parta e o Império Sassânida. Os conquistadores trouxeram consigo o budismo, o zoroastrismo, o cristianismo e o judaísmo, entre outras religiões. As invasões árabes do século VII e sétimo I trouxeram o primeiro Islã para Marf, a religião de 95% dos turcomanos na atualidade. Genghis Khan chegou à região no século XII, que em sua conquista da Ásia parou em Marf, queimou-a até o chão e assassinou cerca de 1 milhão de pessoas. Foi após essa devastação que a área que conhecemos hoje como Turcomenistão foi governada por vários povos tribais. Admitidamente, é muita história em uma casca de nós bem pequena, porque a parte em que queremos nos concentrar é a chegada do Império Russo no 1800. O Império Czarista tinha seus olhos em toda a região da Ásia Central, expressando o desejo de subjugar o que considerava um grupo de pessoas incivilizadas. Esses grupos, que chamamos de Khanatus, eram povos seminômades que, muito tempo depois da Grã-Bretanha abolir a escravidão em seu vasto império, foram alguns dos comerciantes de escravos mais ativos em todo o mundo, se não os mais ativos no século XIX. Milhões de escravos foram negociados nesta região ao longo da história, enquanto centenas de milhares de persas, cazaques e russos foram capturados em invasões no século XIX e vendidos pelos vários khanatos nos mercados de escravos da Ásia Central. Os homens eram forçados a trabalhar, enquanto as mulheres eram entregues aos haréns dos líderes muçulmanos. Tanto o Império Russo quanto o Império Britânico queriam ter influência na Ásia Central, então o fim da escravidão era um pretexto adequado para a invasão. Ao se apresentarem como civilizadores, eles poderiam justificar a expansão territorial enquanto exploravam os recursos da região. Essa competição entre os impérios ficou conhecida como o Grande Jogo. Em 1868, os russos entraram em guerra com o Emirado de Bukhara e sua capital, Bukhara, um centro de comércio de escravos, no que hoje faz parte do Uzbequistão. Os russos venceram. Eles repetiram essa vitória contra o Khanato de Khiva em 1873, outro grande centro de escravos, que então se tornou um protetorado russo onde a escravidão foi logo abolida. Na sua conquista da Ásia Central em 1881, os russos lutaram contra a tribo Tek dos turcomanos, no que ficou conhecido como a Batalha de Göktepe, onde cerca de 7.200 russos enfrentaram de 20 a 25 mil turcomanos em uma fortaleza a 28 milhas de Ashgabat, a atual capital do Turcomenistão. As tropas russas enfrentaram muros de 18 pés de altura e 20 a 30 pés de espessura.
Eles estavam em grande desvantagem numérica, mas eram um exército com artilharia moderna lutando contra traidores nômades, cuja habilidade em conflito estava centrada em invadir caravanas de viagem. Os russos não tinham suprimentos para manter um cerco e fazer os turcomanos se renderem por fome, inicialmente decidindo por ataques frontais que levaram a perdas significativas. Com centenas de homens russos mortos e muitos mais feitos prisioneiros, os russos fizeram uma retirada apressada pelo deserto até a costa do Mar Cáspio, apenas para retornar com novas tropas sob um novo comandante, o general Mikhail Skobelev. Um experiente e astuto homem de guerra, no dia 24 de janeiro de 1881, Skobelev fez seus homens cavarem túneis sob a fortaleza e colocarem explosivos. Eles explodiram uma grande parte das paredes, permitindo que os russos, melhor armados, invadissem o forte, onde cerca de 6.500 foram mortos e outros 8.000 soldados e civis turcomanos foram massacrados no rescaldo. Os russos pouparam cerca de 5.000 mulheres e libertaram os escravos persas, embora os britânicos, que estavam em uma guerra de propaganda com os russos na época, através do London Daily News, relataram: ninguém foi poupado, nem mesmo crianças pequenas ou idosos. Todos foram impiedosamente abatidos pelas sabres russos. Como todos os conflitos tendem a ser, o grande jogo foi uma guerra de desinformação, bem como de poder militar. Mas havia alguma verdade no que o jornal disse sobre a barbárie. Os homens do forte que se renderam foram massacrados. Os russos então seguiram em direção a Ashgabat, que na época era apenas uma pequena cidade, e no caminho o massacre continuou, incluindo o assassinato de civis. Nas próprias palavras de Skobelev, a duração da paz está em proporção direta com o massacre que você inflige ao inimigo. Quanto mais forte você os atinge, mais tempo eles permanecem quietos. Com essa mentalidade maquiavélica para guiá-los, o grande jogo dos russos terminou com a dominação da maior parte da Ásia Central. Embora não houvesse um vencedor absoluto, os britânicos protegeram sua joia da coroa, a Índia, que incluía o atual Mianmar, Paquistão e Bangladesh. Os dois impérios assinaram o Acordo Anglo-Russo em 1907, concordando em respeitar os territórios um do outro. Então os russos agora tinham o Turcomenistão, e a questão agora era o que eles iriam fazer com uma região de deserto árido que havia sido completamente intocada pela indústria europeia. Este era um país que era 70% deserto, o deserto de Karakum, um dos lugares mais secos da Terra, que recebe entre 2,7 a 6 polegadas de chuva por ano, dependendo da localização, e cuja temperatura mais alta registrada é de 122 graus Fahrenheit, ou 50 graus Celsius. Se avançarmos para os dias atuais, parece que a escravidão, ou algo próximo à escravidão, está viva e bem no Turcomenistão. Acredita-se que cerca de 72.000 pessoas no país são forçadas a trabalhar, algo que o governo nega. Contudo, grupos de direitos humanos que fizeram as alegações não têm permissão para entrar no país e inspecionar. Essas pessoas são forçadas a trabalhar no que grupos de direitos humanos denominam escravidão sistemática generalizada. Uma das coisas que os russos descobriram que crescia no Turcomenistão era o algodão. Hoje, cerca de 198.000 toneladas de algodão são cultivadas lá a cada ano, tornando-o o quarto maior exportador e um grande contribuinte para os bolsos profundos das elites. Essas elites possuem toda a terra, forçando os agricultores a arrendar e seguir ordens. De setembro a novembro de cada ano é a colheita, um período de extrema importância, independente da ocupação diária de um cidadão. O governo decreta que, quando solicitados a colher o algodão, os cidadãos devem cumprir seu dever por um país que atualmente é o 9º maior exportador de algodão do mundo. Essa mobilização das massas inclui servidores públicos. Até muito recentemente, até professores e médicos tinham que se comprometer com o trabalho duro sazonal. Se não fossem, seriam multados ou perderiam o emprego. Independentemente de sexo, condição de saúde ou gravidez, se escolhido, você deve cumprir seu dever de colheita. Ou, no mínimo, encontre alguém para fazer isso por você. Apesar de ser ilegal,
Pesquisas indicam que adultos sobrecarregados com seus empregos principais enviaram seus filhos para trabalhar nos campos. Cada trabalhador recebe uma cota, e se não a cumprirem, podem ser punidos. Os agricultores não têm escolha senão pressionar os colhedores de algodão, pois se não atingirem as metas de fornecimento, também serão punidos. Essa prática de trabalho forçado prejudica mais os mais pobres, já que cidadãos com mais dinheiro costumam pagar alguém para ocupar seu lugar. Quanto às mulheres, o Turcomenistão adota valores muito tradicionais. As mulheres frequentemente abandonam a educação cedo para procriar. Se trabalham, tendem a ganhar menos que os homens, uma razão pela qual muitas não conseguem pagar para evitar a colheita anual. Para manter o foco nas mulheres, as meninas em áreas rurais geralmente são prometidas a um homem quando ainda são jovens, com o futuro marido dando um dote de dinheiro, camelos ou ovelhas. Espera-se que as mulheres deem à luz assim que se casam, quanto mais jovens, melhor. O que faz sentido em um país com uma taxa de mortalidade infantil atual de 35,9 mortes por 1.000 nascimentos vivos, em parte devido a um sistema de saúde falho. Esses números são uma grande melhoria em relação ao passado também, quando o líder fechou os serviços de saúde fora da capital. A violência doméstica é comum e muitas vezes vista como prática padrão em áreas rurais, onde os direitos das mulheres são praticamente inexistentes. Uma mulher disse sobre os valores antiquados onde ela vive: em nossa aldeia, se você vestir um vestido sem mangas ou um com uma pequena fenda, você seria imediatamente rotulada como prostituta. A prostituição é ilegal, mas ainda acontece. Durante repressões recentes, a polícia corrupta extorquiu mulheres nas ruas, acusando qualquer mulher encontrada em bares ou boates de serem prostitutas simplesmente porque estavam em um lugar onde tradicionalmente apenas homens deveriam estar. O Turcomenistão é uma ditadura impiedosa, mas nas cidades as pessoas ainda gostam de comemorar. Em recentes invasões a clubes em Ashgabat, mulheres foram detidas por esquadrões anti-prostituição apenas por estarem lá. Algumas estavam apenas comemorando um aniversário, outras estavam com seus maridos. A hipocrisia é impressionante, dado que, regularmente, mulheres locais são traficadas para fora do país para sexo, geralmente para a Turquia, com oficiais corruptos abençoando o rito de passagem após coletarem subornos. Essas mulheres e muitos homens sem riqueza podem querer fugir para outro país. Então o governo impõe limites rigorosos à liberdade de movimento. Muitas pessoas tentam ir para a Rússia, Turquia ou Índia. Mesmo com um passaporte após 2 anos de espera, não há garantia de que poderão sair do país. Notícias recentes relatam que dezenas de pessoas com passagens legais foram barradas por oficiais no aeroporto e mandadas de volta. Algumas foram informadas que estavam em uma lista negra e proibidas de sair sem receberem um motivo. Um relatório disse que os guardas de fronteira criam vários problemas para os cidadãos no aeroporto. Não permitem que eles embarquem no avião e os forçam a retornar. Ocasionalmente, haverá uma proibição completa de viajar. Em 2023, notícias informaram que mulheres turcomenas casadas com estrangeiros estavam sendo impedidas de sair do país. Algumas supostamente conseguiram, principalmente para a Turquia, mas só após pagarem propina a funcionários corruptos no aeroporto internacional de Ashgabat. Em 2024, temendo que muitos cidadãos estivessem deixando o país, o governo ordenou que aqueles com passaporte o entregassem às autoridades. Isso incluía estudantes, que foram obrigados a assinar uma declaração de que não tentariam estudar no exterior. Mais tarde, exploraremos como a mídia controlada pelo Estado do Turcomenistão incute medo nas pessoas ao espalhar propaganda que alerta que ir para o exterior é perigoso. Como a maioria das nações, o Turcomenistão não quer perder sua força de trabalho ou sofrer uma fuga de cérebros. Mas manter suas melhores mentes é um desafio em um país onde os cidadãos não têm direitos. Isso não quer dizer que todos os turcomanos não conseguem ver através da propaganda governamental. Muitos conseguem, mas não podem agir a respeito. O governo governa através do medo, além de incutir uma ignorância generalizada. Em 2024, Soltan Akilova, jornalista e ativista de 75 anos, estava programada para participar de uma conferência sobre direitos humanos. Mas antes que pudesse sair do país, 4 homens de jaleco branco apareceram em seu apartamento e a forçaram a entrar numa van.
Os homens informaram a ela que foi considerada de alto risco para propagar doenças infecciosas e a levaram para um hospital, onde foi detida. No Turcomenistão, o medo de doenças infecciosas, mais explorável desde a pandemia global, foi transformado em arma. Isso é conhecido como confinamento forçado arbitrário. É o que geralmente ocorre com críticos e blogueiros ativistas que escrevem sobre a situação no Turcomenistão. Alguns são enviados para confinamento solitário. Alguns nunca mais são vistos. De acordo com a campanha Prove que Eles Estão Vivos, desde 2002, 162 pessoas desapareceram após serem presas por acusações vagas. Os ativistas dizem que cada uma dessas pessoas desaparecidas eram consideradas ameaças políticas ao poder absoluto. Vamos agora voltar novamente na história antes de continuarmos com o presente distópico. O Império Russo havia se expandido com sucesso para a Ásia Central, mas tudo mudou com a Revolução Russa. O Turcomenistão tornou-se um reduto anti-bolchevique, resistindo ao controle soviético até que os bolcheviques emergiram vitoriosos. Na década de 1920, conforme a União Soviética se formava, as fronteiras atuais do Turcomenistão foram definidas oficialmente, integrando as repúblicas da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O plano era industrializar o país e introduzir a agricultura coletiva. Por décadas, a Rússia foi assolada por fomes. O controle da agricultura da Ásia Central foi uma tentativa de prevenir futuras fomes em massa. Oficiais russos foram enviados para supervisionar os coletivos estatais. Em 1953, Nikita Khrushchev se tornou o primeiro secretário do Partido Comunista. Ele abalou o mundo comunista com suas críticas ao ex-líder, o tirânico Joseph Stalin. Khrushchev iniciou rapidamente uma campanha de reformas, lançando a Campanha das Terras Virgens em 1954, visando extrair produtos agrícolas da Ásia Central Soviética. Os russos construíram um canal no Turcomenistão naquele ano que triplicou a quantidade de terra arável. Simultaneamente, os russos foram encorajados a migrar para o Turcomenistão. Eles não estavam lá apenas para liderar a extração de recursos, mas como professores nas escolas que iluminariam as famílias nômades turcomenas quanto à glória da Rússia moderna. Embora a produção de algodão tenha disparado após a construção do canal, o Turcomenistão permaneceu incrivelmente pobre. Muitas das pessoas mais ricas eram agora expatriados russos, que compunham cerca de 15% de uma população que aumentou de 1.200.000 para 1.500.000 ao longo de um período de 20 anos. A produção de algodão aumentou de 150.000 toneladas por ano para cerca de 400.000 toneladas por ano. Isso colocou o Turcomenistão no mapa do comércio internacional. Mas grande parte dos lucros da indústria voltou para a Rússia. As pessoas sentiam que sua terra estava sendo explorada, não para eles, mas para estrangeiros que sabiam pouco sobre sua cultura. Essa crença foi ainda mais confirmada na década de 60, depois que os russos descobriram grandes campos de gás no deserto de Karakum. Em 1966, o campo de gás de Daletabad, perto da fronteira iraniana, se tornou rapidamente um dos maiores do mundo. Durante essa era, a expectativa média de vida era de cerca de 55 anos, uma das mais baixas do hemisfério norte. As taxas de mortalidade infantil também estavam entre as piores do mundo, com 133 mortes por 1.000 nascimentos vivos. As taxas de alfabetização também eram muito baixas. Em relação a outras repúblicas soviéticas, o Turcomenistão ficava para trás no grande projeto soviético. Moscou enviou funcionários e engenheiros russos para construir oleodutos, usinas de gás e novas redes de transporte, transformando uma nação que já foi um dos lugares mais remotos do planeta. O petróleo continuou a ser retirado do solo na direção da Rússia e de outras repúblicas soviéticas, deixando novamente os turcomanos sem muito a mostrar do que se tornou um boom do petróleo. Agora, partes dela estavam muito poluídas, enquanto os ex-povos tribais, obrigados a trabalhar nas fazendas de algodão e usinas de gás, sentiam que sua cultura estava sendo destruída. Os ecossistemas dos quais dependiam há séculos foram interrompidos. Nada mais evidente do que no vazamento de gás de 1971 em Darvaza, no meio do deserto. Para prevenir um envenenamento mortal, Moscou ordenou que o vazamento fosse aceso,
criando uma chama aparentemente eterna que agora é conhecida como a cratera de gás de Darvassa, uma conflagração assustadora que parece vir das profundezas do inferno. A população turcomena já estava familiarizada com desastres naturais. Em 1948, um terremoto perto da capital dizimou até 100 mil pessoas, cerca de 10% da população do país. Os soviéticos fizeram o seu melhor para manter a notícia em segredo, sem informar o resto do mundo, nem os turcomenos, que viviam no resto do país. Com o tempo, isso geraria mais ressentimento em relação aos mestres soviéticos. Um homem que mais tarde exploraria essa antipatia e desconfiança foi o futuro presidente turcomeno Sapar Murat Niyazov. Ele perdeu sua mãe e 2 irmãos no terremoto, e seu pai morreu lutando pelos soviéticos na Segunda Guerra Mundial. Com muitos de seus outros parentes morrendo no terremoto, ele ficou órfão. Um dia, ele usaria essa tragédia da juventude para criar uma estatura mitológica para si mesmo. O país sempre esteve propício para um futuro ditador. Durante os dias de exploração de recursos naturais, os soviéticos fecharam mesquitas, suprimindo a religião e os líderes religiosos, sob a crença materialista comunista. A fé e a energia das pessoas deveriam ser direcionadas para a união. Sob imperativos de russificação, os soviéticos tentaram apagar tradições nômades que remontam a centenas de anos. Eles retiraram os homens de seus cavalos queridos e os mandaram trabalhar em fazendas coletivas. Então, quando a União Soviética desabou no final de 1991, o Turcomenistão estava pronto para um líder que prometesse reavivar o orgulho nacional. Antes do colapso, Niyazov foi o primeiro secretário do Partido Comunista da República Socialista Soviética Turcomena. Ele assumiu o cargo de Mohammad Nazar Gaparov, que liderou desde o final dos anos 60, mas perdeu o emprego sob uma nuvem de nepotismo e corrupção. Embora alguns aspectos do país tenham se modernizado durante os dias de boom do petróleo e do algodão, a corrupção era um fio que percorria todo o tecido da existência no Turcomenistão. Niyazov pegaria esse fio e o transformaria em um cobertor que sufocava cada centímetro do país. Ele embarcou em uma missão para enriquecer a si mesmo e seus poderosos amigos da elite. Antes disso, ele havia dado total apoio ao Partido Comunista. Ele apoiou a derrubada do reformista Mikhail Gorbachev. Foram os comunistas que o colocaram no poder, e ele temia qualquer mudança que ameaçasse esse poder. Ele sabia muito bem que havia ressentimento em seu país, vindo de nacionalistas e radicais islâmicos. A liberalização política poderia ser o fim dele se seus cidadãos recebessem direitos de fala e expressão. Além disso, toda a economia do Turcomenistão estava profundamente ligada aos acordos comerciais russos, infraestrutura, gestão de recursos e governança. Com Moscou controlando tudo, desde a educação até o planejamento econômico, Niyazov temia que se separar da União Soviética levaria a um colapso econômico total. No entanto, o golpe que ele apoiou falhou, e o Turcomenistão de repente se encontrou flutuando em uma realidade independente, sua âncora desvinculada de seu guardião soviético. Temendo uma revolta e ansioso sobre o que a liberdade política poderia fazer com o status quo, Niyazov rapidamente se tornou o líder dos turcomanos. Em 1992, ele manipulou uma eleição onde era o único candidato, garantindo 99,5% dos votos. Em 1994, ele realizou um referendo para estender seu mandato até 2002, alegando que o povo o queria como líder e que temiam que a instabilidade surgisse sem ele. 99,9% dos eleitores concordaram com ele, uma impossibilidade que se tornaria um futuro da vida turcomena por muitos anos a seguir. Então, em 1999, ele se declarou presidente vitalício. Como ele via, sua melhor opção era governar com mão de ferro, prometendo sempre liberdade e prosperidade enquanto propagandeava as massas para garantir que elas não vissem a contradição. A população ouviu que seu país, sua outrora grande e única cultura, seria revivida. Ele prometeu introduzir amplas reformas econômicas. Ele disse que escreveria uma constituição e criaria um ambiente político de cheques e balanços. Se o povo confiasse nele, ele prometeu uma era dourada, mais conforto do que eles poderiam imaginar, agora que as receitas dos recursos naturais eram direcionadas para casa,
em vez de irem para a Rússia e as outras repúblicas soviéticas. Na realidade, ele estava vendendo esses recursos para a Rússia a preços de pichincha, embora a Rússia ainda controlasse a infraestrutura, deixando poucas opções para o Turcomenistão se tornar verdadeiramente independente. Como é o caminho do totalitário, a influência de Niasov gradualmente infiltrou todos os aspectos da vida cotidiana. Ele introduziu um novo alfabeto turcomano baseado no latim no lugar do cirílico russo. Ele inventou uma nova história, parcialmente baseada em fatos e parcialmente baseada em fantasia. Ele disse ao seu povo que havia sido abençoado com uma visão, uma profecia, entregue a ele, que mostrava o caminho para um caminho dourado de vida para o povo turcomano. Esta história e suas visões foram descritas no livro Ruhnama, uma espécie de texto quase sagrado que era a leitura obrigatória para toda a população. Foi assim que ele desenvolveu seu culto à personalidade, contando ao seu povo como ele havia sido órfão de tragédia e como o destino o havia escolhido para liderá-los após o imperialismo soviético. O livro diz aos seus leitores e a toda a nação que aquele que lê o Ruhnama 3 vezes encontrará riqueza espiritual, se tornará mais inteligente, reconhecerá a existência divina e irá direto para o paraíso. Nas igrejas e mesquitas, o livro ficava ao lado da Bíblia e do Alcorão. Niasov não afirmava ser Deus, mas ele era o mensageiro de Deus. Se você estudou na escola, estudou o Ruhnama. Se você trabalhou no governo, o Ruhnama estava sempre ao seu lado. Você não conseguia um emprego para o Estado sem ser fluente neste livro, tornando difícil para as minorias que não conseguiam ler a língua turcomena encontrar emprego. Você nem mesmo poderia passar em um teste de direção sem conhecer o Ruhnama de cabo a rabo. Em resumo, entender a vida era entender o Ruhnama. Como George Orwell uma vez escreveu, quem controla o passado controla o futuro, quem controla o presente controla o passado. Este era o plano para a liderança de Niasov em um país que continuaria com o absurdo nacional sob seus futuros líderes. No início dos anos 2000, o livro ainda era o centro dos currículos escolares, frequentemente substituindo disciplinas que poderiam desenvolver uma nação ainda muito atrasada. Os jovens passavam horas por semana no ensino médio e na universidade lendo passagens como esta. A barba cresce do cérebro. Quanto mais longa a barba, menos cérebro existe. Quanto menos cérebro, menos sabedoria a pessoa tem. O livro foi dito ser igual ao Alcorão e à Bíblia, e assim no centro de todo o universo. Os pais levaram seus filhos ao parque Ashgabat, onde eles podiam contemplar um Ruhnama neon de 20 pés. Em 2005, foi dito aos cidadãos que seu livro nacional conquistaria o espaço, com uma cópia dele sendo lançada em órbita em um foguete impulsionador Dnepr russo. A mídia nacional, que como você verá mais tarde serve apenas como propaganda, disse que o livro que conquistou os corações de milhões na Terra agora está conquistando o espaço. Voltemos à década de 1990 para examinar mais de perto o início do reinado de Niasov. Niasov queria que seu povo se sentisse orgulhoso de sua independência, mas a Rússia ainda tinha controle sobre os recursos naturais do Turcomenistão, usando sua infraestrutura para comprar gás muito barato. O Turcomenistão permaneceu muito pobre fora de algumas elites. Apesar de uma economia em dificuldades, Niasov fez tudo ao seu alcance para apaziguar seu povo, dando-lhes água, gás e eletricidade gratuitos, prometendo que permaneceria assim por 10 anos. Ele queria ser adulado, mas seu país não podia arcar com sua bondade ostensiva. Ele prometeu direitos humanos, mas críticas resultavam em detenção sem julgamento ou desaparecimento forçado. Ele proibiu a prostituição, mas assim que assumiu o poder, jovens garotas eram coletadas das províncias e enviadas para a cidade para entreter altos funcionários. Relatórios dizem que as garotas eram escolhidas por sua beleza e seus modos. Elas estavam indo para Ashgabat para continuar sua educação e um dia serem recompensadas com um emprego prestigioso. Os pais não tinham escolha a não ser deixar suas meninas irem. As mulheres encarregadas do que era essencialmente o sequestro dessas meninas primeiro verificaram se as meninas tinham sangue puro. As meninas de 17 a 20 anos também precisavam ter uma pele saudável. Elas precisavam ter bons dentes, ser magras e bonitas. As mulheres as mediam para garantir que atendiam aos critérios. Segundo relatos,
meninas consideradas imperfeitas ou menos bonitas não eram descartadas, mas destinadas a oficiais de patentes inferiores. Um artigo sobre o assunto explicou: se a menina não se qualifica, então ela é treinada para outros propósitos. Por exemplo, atendendo altos funcionários em recepções e eventos. As meninas aprendem etiqueta, boas maneiras e são treinadas para arrumar a louça e retirar os pratos corretamente. Em meados dos anos 90, com a Rússia ainda explorando recursos, novos oleodutos foram abertos para o Irã. Uma ferrovia também foi construída para o Irã, possibilitando o transporte de algodão e outros produtos. Em 1998, líderes turcomanos se reuniram com o presidente Bill Clinton e firmaram um acordo para ampliar os laços econômicos e comerciais com os Estados Unidos. O país foi prometido a integração na economia global, desde que concordasse com as iniciativas de privatização e seguisse as ordens sagradas do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial. Em outras palavras, os Estados Unidos da América estavam trazendo o Turcomenistão para sua esfera de influência devido às reservas de gás natural a serem exploradas. Naturalmente, os Estados Unidos da América não queriam que todo esse petróleo no Turcomenistão fosse para o Irã e a Rússia. O escritório de Clinton emitiu um comunicado à imprensa informando que a democratização, reforma econômica e respeito aos direitos humanos são essenciais para o futuro do Turcomenistão. Eleições livres, direitos humanos, o Estado de Direito e o pluralismo político, todos com o apoio ativo do país mais poderoso do mundo. Soava ótimo no papel, mas nunca iria acontecer. O que os Estados Unidos da América realmente queriam, além de promessas à democracia, era o gasoduto Transcáspio. Ele conectaria reservas de gás à Europa, afastando-se do Irã, Rússia e da futura ameaça ao status de superpotência dos Estados Unidos da América à China. Porém, relações próximas com os Estados Unidos da América trouxeram riscos, especialmente para as elites turcomenas que não desejavam perder o controle sobre o poder. Também parece, dada a reputação da CIA, que Niazov acreditava no que o diplomata americano e cientista político realista Henry Kissinger uma vez disse: pode ser perigoso ser inimigo da América, mas ser amigo da América é fatal. Após a reunião com Clinton, a Rússia concordou em pagar mais pelo petróleo, e o Turcomenistão se tornou uma economia em rápida expansão. Então, no que às vezes é chamado de novo grande jogo, a Rússia conseguiu o que queria a um custo. Enquanto isso, os Estados Unidos da América priorizaram a guerra contra o terror, deixando o interesse no Turcomenistão em segundo plano. Em 2003, Rússia e Turcomenistão assinaram outro contrato de petróleo por 25 anos, com a condição de que os turcomanos não vendessem gás para o Ocidente. Em 2025, esse contrato está quase no fim. O Turcomenistão agora está em destaque no mapa da geopolítica. 80% do seu gás agora vai para a China, e enquanto a Rússia não desempenha um papel tão grande, a China não quer que o gás do Turcomenistão vá para a Europa. No final dos anos 90 e início dos 2.000 bilhões de dólares, inundaram o Turcomenistão devido aos novos acordos de petróleo. Exportando cerca de 13,2 a 15,4 trilhões de galões imperiais de gás natural por ano, agora era um dos maiores exportadores de energia da Ásia Central. Isso queria dizer que as ruas eram feitas de ouro? Isso significava infraestrutura moderna, maior expectativa de vida e renascimento cultural com base na liberdade de expressão? A resposta é não. O que isso realmente significava eram contas bancárias suíças e empresas offshore enchendo-se de pilhas de dinheiro estrangeiro. Enquanto o país sofria, Niazov construía estátuas de si mesmo. Ele deu ao povo relógios com mostradores com seu rosto impresso neles. Ele mostrou aos turcomanos que grande país eles viviam quando ergueu seu tripé de 12 milhões de dólares, o chamado Monumento da Neutralidade, uma edificação de 246 pés, com elevadores em suas pernas. O monumento era para mostrar que o Turcomenistão era neutro na política global. Era neutro? Ainda é neutro? Bem, embora afirme ser, certamente parece mais próximo do que os propagandistas ocidentais chamam de novo eixo do mal: Rússia, China, Irã e Coreia do Norte. Niazov colocou seu rosto nas notas e na bandeira do país. Seu nome estava até no hino nacional.
Ele ergueu uma estátua dourada de 39 pés de si mesmo no topo do monumento à neutralidade que girava para que pudesse sempre enfrentar o sol. Quando as transmissões eram exibidas na televisão, seu logotipo estava sempre na tela. Enquanto isso, ele professava humildade, dizendo uma vez: "Eu sou pessoalmente contra ver minhas fotos e estátuas nas ruas, mas é o que o povo quer." Em seu esforço para construir uma grande cidade que refletisse sua divindade, ele importou tanto mármore branco da Itália que Ashgabat logo teve mais mármore do que qualquer outra cidade do mundo. Mas essa era a era da internet, onde seu povo poderia possivelmente ler online sobre o quão terrivelmente corrupto ele era e o quão absurdamente insano seu país poderia ser. Como esperado de um tirano, ele fechou os cafés de internet, o principal local de acesso à rede, já que poucos possuíam PCs. Em 2005, apenas 0,7% dos turcomenos tinham acesso à internet, e muitos desses teriam se beneficiado do sistema corrupto. Niazov também fechou a biblioteca do país. Assim como o líder chinês Mao Tse-tung, Niazov acreditava que ler muitos livros é perigoso. Ele disse que seu povo só precisava de 3 livros: a Bíblia, o Alcorão e, claro, Ruhnama. E enquanto a propaganda da mídia dizia aos cidadãos o quão boas eram suas vidas, Niazov fechou todos os hospitais fora da capital, dizendo que se as pessoas estivessem doentes ou feridas, bem, o melhor atendimento de saúde as esperava na cidade mais maravilhosa do mundo. Soldados foram demitidos em massa e os que restaram tiveram que jurar não o juramento de Hipócrates, mas lealdade ao seu grande líder. No total, 15 mil profissionais da saúde foram demitidos. Eles passaram de tratar pessoas doentes a receber armas como soldados recrutados. Em 2017, a médica Kursanay Ismatalayeva foi demitida por não aceitar subornos e recusar dar aos pacientes tratamentos desnecessários. Ela foi detida logo após seu caso ser citado em uma reunião do Parlamento Europeu intitulada Práticas de Opressão na Ásia Central, Vozes dos Defensores dos Direitos Humanos. Parece que ela já estava sob vigilância. De acordo com relatos, homens levaram-na de sua residência para local desconhecido, sem informar seus familiares ou amigos. Seus computadores e telefone também foram apreendidos. De acordo com a mídia externa, seu desaparecimento forçado resultou em 9 anos de prisão em acusações completamente falsas. Relatos indicam que ela adoeceu gravemente na prisão e foi privada de atendimento médico, mesmo após perder muito peso. Enquanto a corrupção florescia e a nação era mal administrada, Niazov tirou as pensões de cerca de 1/3 da população, resultando na morte de muitos idosos. Apesar disso, Niazov manteve que perigosos estrangeiros mentiam sobre o seu país. Ocasionalmente, havia ativistas dentro da nação que eram recolhidos de suas casas e torturados com drogas psicotrópicas. Jornalistas e minorias religiosas eram conduzidos a centros de reabilitação de drogas para serem tratados com injeções. Uma vítima disse que ficou paralisada depois que eles a drogaram. Em mais uma demonstração do poder de Niazov, ele até decretou que todos os cães fossem banidos da capital, dizendo que eles carregavam um odor não adequado para sua grande maravilha de mármore branco. Após um susto de saúde, ele parou de fumar e proibiu o fumo em todos os lugares públicos. Foi por volta dessa época que ele proibiu a ópera e o balé, erguendo um gigantesco palácio de gelo em seu lugar. Um palácio de gelo no meio de um país de temperaturas escaldantes e deserto. Ele também construiu um zoológico e importou pinguins. Ele disse que o palácio foi construído para que todas as crianças no Turcomenistão aprendam a patinar no gelo. Concluído em 2006, o custo do ambicioso projeto nunca foi revelado, mas rumores indicam que estava por volta de 29 milhões de dólares. Não é que o povo de seu país não merecesse patinação artística e hóquei, mas ter um lugar desses no forno do mundo enquanto as pessoas perdiam suas pensões e passavam fome parecia uma extravagância. Notícias empolgantes sobre palácios chegavam aos turcomanos em canais de televisão, cujos apresentadores foram proibidos de usar maquiagem. Os verdadeiros turcomanos, disse Niazov, deveriam ter a cor do trigo. Em seu decreto sobre isso, ele escreveu: as apresentadoras usam muito pó clareador.
Às vezes, os apresentadores masculinos fazem o mesmo. Isso não pode ser permitido. As pessoas foram obrigadas a trabalhar, e mão de obra barata foi trazida para a capital para construir hotéis de luxo. Bairros inteiros foram demolidos para dar lugar a esses luxos. Enquanto isso, muitos desses trabalhadores viviam nos arredores em contêineres. Alguns eram viciados em ópio e heroína, que fluíam constantemente pelo Turcomenistão desde que Niazov assumiu o controle, enriquecendo os oficiais como as drogas costumam fazer em nações em desenvolvimento. Com tanto poder, havia claro oposição. No início dos anos 2000, panfletos circulavam na capital pedindo a queda de Niazov. Então, em 25 de novembro de 2002, sua comitiva foi alvejada em plena luz do dia enquanto passava pelo centro de Ashgabat. As balas das armas automáticas ricochetearam nas janelas à prova de balas de seu Mercedes-Benz, sem ferir ninguém. Como tentativas de assassinato, foi patético, ou, convenientemente, de baixo esforço. Niazov perseguiu seus inimigos de imediato. Dizia-se que ele tinha os nomes dos conspiradores antes de voltar em segurança para o palácio presidencial. A culpa foi atribuída à oposição turcomena no exílio e a mercenários estrangeiros, que ele disse estarem trabalhando com políticos desleais em seu governo. Agora acredita-se que o motivo de ele ter o nome tão rapidamente é que o evento foi uma falsa bandeira, um motivo para ele remover os homens que ele não considerava leais. Falsa bandeira ou não, ele usou o ataque como desculpa para expurgar dezenas de homens de seu governo. Ele exigiu um aumento na vigilância em seu país, enfraquecendo a pouca privacidade que já era concedida ao seu povo. Câmeras de circuito fechado de televisão foram instaladas em todos os locais públicos por decreto. Ele reprimiu a liberdade de movimento e revogou a dupla cidadania para russos étnicos. Conforme um pesquisador britânico, a tentativa de golpe fracassada favoreceu, sem querer, a tendência de Niazov de levar seu país a um estado crescente de isolamento. Ele tinha mais poder do que nunca após a tentativa de assassinato. Ele havia garantido acordos de petróleo com o Irã e agora também com a China, libertando seu país do que havia sido dependência da Rússia. E agora, ele se sentia justificado em tornar sua nação mais opressiva do que nunca. Justo quando Niazov estava desfrutando deste controle sem paralelo, ele caiu de joelhos em 21 de dezembro de 2006. Apesar de ter acesso ao melhor atendimento de saúde que o mundo tinha a oferecer, sua vida de comida rica e consumo pesado de álcool o alcançou. Desta vez, o assassino foi uma parada cardíaca. Ele tinha apenas 66 anos, o que estatisticamente estava correto, dado que a expectativa de vida média em sua nação era entre 64 e 66 na época de sua morte. Era apenas 68 em 2021, embora as mulheres em média no século XXI pudessem esperar viver 5 a 7 anos mais, resultado dos homens fazerem a maior parte do trabalho perigoso e estressante, e sua propensão a fumar e beber, apesar das leis que limitam o consumo dessas drogas. Após a morte inesperada de Niazov, seu país se preparou, assim como a Rússia fez após a morte de Stalin. A British Broadcasting Corporation escreveu: o Turcomenistão, que possui grandes reservas de gás, agora enfrenta um futuro incerto, com grupos rivais e potências externas lutando por influência. Para a população educada, havia alguma esperança de que sua nação absurda se tornasse mais aberta e democrática. Esta terra de bizarrice se iluminaria e reverteria os muitos decretos estranhos de Niazov. As notícias do Estado disseram ao povo para ser calmo e corajoso, enquanto lidavam com a citação, severa provação que se abateu sobre nossa nação. Foi decretada uma semana de luto e as festividades de Ano Novo foram canceladas. A Constituição exigia que o próximo na linha seria Ovesgeld Atayev, presidente da Assembleia do Turcomenistão. Por lei, foi decretado que ele se tornaria presidente interino durante o caos de um vácuo de poder, mas parece que as elites o consideraram indigno. Eles o prenderam, alegando acusações de abuso de direitos humanos e abuso de poder. Foi um caso de escolher a nova elite e se livrar do indesejado. O homem que preencheu as botas douradas de Niazov foi Gurbunsolberdi Mohamedov, que na época era um dos vice-primeiros ministros e o ministro da Saúde. Uma vez que ele era presidente interino, prometeu ao seu povo uma eleição livre e justa.
O que eles conseguiram foi uma farsa do processo democrático no qual ele saiu com 89% dos votos. O resultado fez com que organizações internacionais chamassem a eleição de uma farsa descarada. Agora, como líder, assim como Niazov havia feito, Berdimuhamedov prometeu reformas ao seu povo. Ele disse que traria de volta as pensões que haviam sido retiradas. Ele prometeu que colocaria um fim ao nepotismo que havia assolado seu país. Ele erradicaria a corrupção das elites que haviam se tornado ricas com o petróleo, enquanto deixava o resto da nação lutar por pedaços de carne. E ele disse que educaria o povo. E isso começaria com uma lição no culto à personalidade que seu antecessor havia aprimorado. Esses dias acabaram, ele afirmou. Ele liberaria a internet e as pessoas poderiam ver por si mesmas o que o resto do mundo dizia sobre o Turcomenistão. Ele cumpriu algumas promessas, como reconectar seu povo à internet. Hoje, cerca de 2,5 milhões de uma população de 7,3 milhões estão online, seja através de uma conexão em casa ou móvel. Como exploraremos mais tarde, essas pessoas podem estar online, mas enfrentam um firewall que seria imprudente tentar contornar. Isso os deixa com pouca diversidade na internet. Berdimuhamedov deu às pessoas suas pensões, mas a liberdade que ele prometeu, o fim do nepotismo, nunca se materializou. Ele ainda pretendia roubar seu país e governar com força bruta. Berdimuhamedov não era apenas um homem de reformas de som moderno. Ele era frio como gelo, brilhando no oásis do deserto do Turcomenistão. Em aparência, ele era um ditador confiável. Avancemos para 2021, quando seu mandato se encerrava. Naquele ano, a maioria dos turcomenos assistia aos canais de televisão estatais rigidamente controlados, quando 2 jovens surgiram em um resort no Mar Cáspio para cantar um rap. O Turcomenistão agora estava adjacente ao hip-hop. Um dos jovens era o neto do senhor Berdimuhamedov. Ele se juntou a eles com cumprimentos de punho enquanto eles começavam a cantar, uma música muito diferente em tom dos números formais que Niazov havia escrito sobre sua própria grandeza vasta. O rap, cantado em inglês, continha a linha: "A vida é tão maravilhosa na minha pátria, meu Turcomenistão esplêndido e deslumbrante." Porque todos sabem, quando a vida é maravilhosa, você precisa ser constantemente informado disso. Berdimuhamedov estava sempre na televisão fazendo algo popular, inteligente ou corajoso. No Turcomenistão é sabido que ele é excelente não apenas em rap, mas também em futebol, corrida de cavalos, carros, DJing, escrita de livros e tiro ao alvo. Você nomeia, ele pode fazer, incluindo ser um guitarrista muito capaz. Ao longo dos anos, ele frequentemente apareceu na televisão tocando e cantando para seu povo leal. Em uma música chamada Raio de Felicidade, ele toca para operários da construção civil que o aplaudem em uma nova planta de gás. Na seção de comentários do vídeo do YouTube, pessoas escrevendo em russo elogiam as habilidades de Berdimuhamedov na guitarra ou oferecem uma breve crítica ao autoritarismo. Alguém pergunta por que, quando os trabalhadores tocaram, suas guitarras estavam desafinadas, mas a de Berdimuhamedov não estava. Para o qual uma pessoa respondeu: no Turcomenistão é proibido tocar melhor que o presidente. Então, o que os turcomanos tinham com Berdimuhamedov era outro culto à personalidade. Apenas não era tão absurdo quanto o que veio antes. Ele era um tirano, mas para muitos de seu povo, ele era a personificação do legal, bom em tudo que se propunha a fazer. Ele realmente uma vez caiu do seu cavalo em uma corrida que era para ser para consumo público, mas o acidente mostrou imperfeição, então o vídeo foi suprimido. Em vez disso, as pessoas o viram pendurado em caminhões em alta velocidade e uma vez o viram andando de bicicleta com uma mão e atirando com a outra. Em comparação ao seu antecessor, ele foi retratado como um governante mais brando e indulgente. Ele uma vez deu ao presidente russo Vladimir Putin um filhote, um ato de doçura que desfocou a realidade. Sua equipe de relações públicas contratou Jennifer Lopez para tocar em seu aniversário de 56 anos, do que ela disse ter se arrependido depois. Foi relatado que ela recebeu 1 milhão por cantar. Parabéns a você para a indignação de muitos ocidentais. Mas, além de todo o seu exibicionismo e propaganda, ele era outro multibilionário, tornando um punhado de elites em seu país incrivelmente ricas, enquanto o resto da população sofria em silêncio. Apesar de sua aparência benigna, as regras permaneceram as mesmas sobre tortura e desaparecimento forçado.
a crítica ainda era absolutamente proibida. Fora do país, cabos diplomáticos dos Estados Unidos da América expostos pelo Wikileaks chamaram Berdimuhamedov de um mentiroso vaidoso acusado de corrupção em larga escala. Ele era um maníaco por controle e enriqueceu sua família e amigos através de uma cultura de suborno, nepotismo e desfalque. Enquanto Niazov era um louco no que diz respeito a decretos, dizia-se que Berdimuhamedov era mais corrupto, chegando ao ponto de aceitar um iate de 60 milhões de dólares de uma empresa de gás russa apenas para acelerar a conclusão de um negócio. Berdimuhamedov enriqueceu-se ainda mais depois de orquestrar os negócios de petróleo com a China, embora de certa forma o país tenha prosperado, daí as pequenas melhorias na expectativa de vida. Ele reabriu várias clínicas médicas fechadas por Niazov. Ele também melhorou o padrão do ensino superior, reduzindo significativamente a quantidade de estudo do grande Rukmana, retirando-o das escolas, igrejas e mesquitas. Ele derrubou estátuas, acabou com as constantes cerimônias estultificantes e reabriu bibliotecas e até incentivou a leitura. Porém, a maioria das poucas livrarias no país hoje são estatais, e nas privadas, a seleção é limitada. Em 2015, de 80% a 90% do petróleo estava indo para a China. Berdimuhamedov usou grande parte desse dinheiro para tornar a Cidade Branca ainda mais maravilhosa do que já era. Ele construiu estádios, complexos esportivos e uma vila turística que lembra uma mini Las Vegas. Este lugar é chamado de Vasa, onde você pode fazer terapia de lama o ano todo em um sanatório de bem-estar. Ele cantou músicas sobre isso, incluindo Prosperidade e Protetor. 23 hotéis neste Vegas da Ásia Central custam cerca de 5 bilhões. A imaculada capital branca de Ashgabat é de fato impecável. Lar de grandes edifícios, museus e belos parques onde você não encontra um pedaço de papel de resíduos. Mas enquanto Berdimuhamedov construía esta magnífica cidade, ele reescreveu a Constituição e reprimiu o dissenso com tolerância zero. As autoridades ainda usam tortura para obter confissões. Ainda há detenções sem julgamentos e desaparecimentos forçados de críticos do governo. A Anistia Internacional documentou recentemente torturas, que incluíam inserir agulhas sob as unhas, aplicar choques elétricos, asfixia com saco plástico e o uso de drogas psicotrópicas. Enquanto os ativistas estão presos, há ameaças às suas famílias. Enquanto isso, o jornalismo independente no país é recebido com intolerância ainda mais extrema. Enquanto isso, estima-se que 28 bilhões de dólares, lucros dos novos acordos de gás e colheitas de algodão, estejam em contas bancárias no exterior. Em uma área que o povo foi informado ser de felicidade sob Berdimuhamedov e depois seu filho, houve racionamento de alimentos e relatos de fome em massa. O governo nega que haja extrema pobreza, tornando impossível o fluxo de ajuda internacional. Após a queda dos preços do gás em 2015 e o fim dos subsídios de alimentos, as organizações de ajuda foram rejeitadas e os ativistas punidos por revelar a realidade da situação. Enquanto isso, a mídia do Turcomenistão exibia imagens de lojas subsidiadas com prateleiras cheias de mercadorias. Quando as câmeras de televisão visitavam cidades com longas filas para comida, a polícia dispersava as filas e mandava as pessoas para casa. Essas lojas subsidiadas pelo governo eram mais baratas que o mercado local, mas ficar horas na fila poderia resultar em voltar para casa de mãos vazias e faminto. Enquanto a maioria das pessoas sofria, o governo introduziu novas regras, como em 2018, quando carros de cor escura foram proibidos em Ashgabat. Carros pretos foram rebocados das ruas e seus donos informados para repintá-los ou perdê-los. Um residente que ganhava 285 por mês foi informado que a repintura custaria quase 2 mil dólares em uma garagem estatal. Se ele esperasse mais uma semana, aumentava para 3.100 dólares. Era isso ou perder seu veículo? As pessoas nem mesmo receberam uma razão. A importação de carros pretos já estava proibida, provavelmente em conformidade com o esquema de cores branco da cidade. Nessa cidade escaldante, a imagem é tudo. Até as unidades de ar-condicionado foram proibidas nos prédios de apartamentos. O governo disse que eles pareciam feios, e ninguém poderia discutir sobre beleza. Apesar da fome da população,
um monumento de 184,4 metros para a Constituição foi erguido em 2011 por 60 milhões. Uma extravagância bastante recente foi uma estátua de 19 pés de um cachorro dourado, ou, para ser exato, um alibi, a raça nacional do Turcomenistão. O custo é desconhecido, mas os políticos turcomanos nunca economizam dinheiro. O chamado Palácio da Felicidade de Berdimuhamedov, o lugar para estar se os cidadãos estão se casando, custou 140 milhões de dólares. Mas a maior extravagância de todas é a nova cidade inteligente, estimada para custar 3 bilhões e 300 milhões de dólares. Quando concluída, terá custado 4,8 bilhões de dólares. Uma cidade inteligente pode impulsionar a educação e o desenvolvimento econômico. Ainda assim, você pode questionar se um país que não consegue alimentar muitos de seus cidadãos realmente precisa de uma cidade com pisos táteis nas calçadas e infraestrutura de transporte superior a Nova York ou Londres. Então, depois de tudo isso, o que o futuro reserva para esta pobre nação rica em petróleo? Depois que Berdimuhamedov venceu 2 eleições em 2012 e 2017, com cerca de 97% dos votos, ficou evidente que a suposta natureza democrática dessas eleições era outra farsa. Isso não quer dizer que ele não tinha apoio algum. Em uma pesquisa não oficial, 20% dos turcomanos disseram que votariam em Berdimuhamedov. Ainda assim, 20% não é bem 97%. Um homem explicou: durante o governo de Niazov, perdi 2 filhos. A heroína levou ambos de mim quando ainda eram jovens. Serei eternamente grato ao presidente por combater as drogas. Outros gostaram das reformas de Berdimuhamedov. Uma mulher afirmou que sequer conhecia os demais candidatos. Um oficial anônimo apresentou uma razão distinta. Ele disse que ele e seus colegas em um escritório de promotoria foram informados por seus chefes que, se não votassem em Berdimuhamedov, seriam, citação, considerados traidores. Vamos agora examinar mais de perto as comunicações de mídia na Turcomenistão moderna. A Constituição diz que a imprensa deve ser livre, mas na prática todas as notícias são propaganda, seja de propriedade privada ou mídia estatal. A televisão consiste em 5 canais, todos rigorosamente regulamentados. Os turcomanos têm satélite e cabo, possibilitando assistir programas da Rússia, Turquia e Uzbequistão. Contudo, certamente não poderão acessar reportagens internacionais detalhadas sobre seu país natal. Quanto ao conteúdo ocidental através da internet, o Turcomenistão bloqueia cerca de 1/3 de todos os IPs do mundo. Não há Netflix, não há British Broadcasting Corporation News, não há YouTube, não há Rumble, nem outras plataformas onde você poderia potencialmente assistir a um vídeo sobre política ou pobreza no Turcomenistão. As redes sociais também são bloqueadas, então não há Facebook, X, Instagram, TikTok, etc. E o WhatsApp é complicado, falaremos disso em breve. Os sites de notícias online do Turcomenistão destacam visitas de dignitários estrangeiros ao país, parcerias comerciais com outras nações e booms na produção industrial, sempre em tom positivo. Não há muitas notícias ruins, então é bastante o oposto da mídia no resto do mundo. De acordo com relatos culturais, contos de fadas turcomanos foram recentemente traduzidos para várias línguas, incluindo o inglês. Flores, comida e poemas turcomanos estão alcançando um público global. Quanto aos esportes, a mídia cobre as muitas conquistas de seus atletas, mas há muito pouca informação sobre esporte fora do Turcomenistão. O mesmo acontece com as viagens, com muitas histórias sobre a beleza do Turcomenistão, um fato aparentemente incutido nas pessoas como uma questão de orgulho nacional. As raras histórias de crimes que são relatadas consistem em propaganda, um aviso a todos os cidadãos que pensam em deixar seu grande país. Nas notícias dos Estados Unidos da América, 40 turcomenos foram deportados e enviados de volta ao Turcomenistão. Essas pessoas, algumas delas supostamente filhas de altos funcionários, seriam, citação, convocadas para interrogatório. Em geral, as notícias do Turcomenistão apresentam uma visão positiva, desde que os cidadãos fiquem no país e se esforcem para o bem comum. Mídia turcomena publicou histórias sobre funcionários corruptos sendo punidos por negligência, artigo comum em países totalitários quando alguém precisa ser substituído. De fato,
a mídia noticiou em 2024 que os funcionários estão cada vez mais usando suas posições para extorquir dinheiro. A corrupção, disse o artigo, é um modo de vida. Encerramos esta sessão de mídia com Sarigu Matieva, que completou 117 anos em 2025. O artigo explicou que ela gostava de dizer aos seus 97 bisnetos que a resposta para uma vida feliz era não dormir demais, não ficar triste e sempre ter um objetivo. Em resumo, trabalhe duro e não reclame. Como mencionado, no Turcomenistão as redes sociais são bloqueadas sem uma rede privada virtual para contornar o firewall do governo. Um risco, considerando que instalar uma é ilegal e houve muitas prisões. Em certos casos, os detidos foram multados ou sentenciados a 15 dias de prisão. Relatórios dizem que empresas que ajudaram pessoas a obter VPNs corriam o risco de serem fechadas. Estudantes que mais precisam da internet para se educar tinham que assinar declarações jurando não acessar sites proibidos e ir online apenas para fins educacionais. Relatórios em 2021 disseram que alguns cidadãos esperaram anos para obter sua conexão Wi-Fi e, uma vez que conseguiram, os oficiais os fizeram jurar no Alcorão para nunca contornar o firewall. No entanto, parece que alguns turcomanos conseguem se conectar de vez em quando e visitar sites proibidos. Aqueles que conseguem se conectar costumam defender sua nação, negando que vivam em um lugar comparável à Coreia do Norte. Alguns disseram que assistem notícias sobre o mundo, vão a bares, bebem álcool e até fumam em público. O argumento deles era que são iguais a você, e não tão oprimidos quanto as pessoas podem imaginar. Ainda assim, é um fato que poucas pessoas no país teriam acesso a este vídeo, e ainda menos expressariam uma crítica ao seu país ou líderes em um fórum público. Dito isso, houve recentes sinais de que alguma luz pode penetrar o buraco negro que é o complexo de comunicações do Turcomenistão. Uma recente notícia disse que o WhatsApp pode ser desbloqueado no país e o povo turcomeno poderia usá-lo, citação, como as pessoas no resto do mundo. O povo turcomeno pelo menos tem telefones, com 6.250.000 assinaturas de celular em 2021, o que equivale a uma taxa de penetração móvel de 99 assinaturas por 100 habitantes. No início de 2024, havia 2,59 milhões de usuários de internet, com uma penetração de 39,5%. Apesar disso, 60,5% não têm acesso à internet, principalmente em áreas rurais. Quanto à política atual, Berdimuhamedov poderia ter ficado no poder até 2024, mas após uma eleição repentina em 2022, um novo homem chegou ao poder. É aqui que a palavra dinastia entra na equação, porque o novo líder do Turcomenistão não era outro senão um de seus filhos, Serdar Berdimuhamedov. Em outra eleição falsa, ele ganhou facilmente, com 72,9% dos votos. Agora ele governa com mão de ferro e seu pai ao seu lado. A mídia estatal o chama de filho da nação, indicando que ele desenvolverá seu próprio culto à personalidade, mais semelhante ao de seu pai do que ao esquema de governante divino de Niazov. Em 2025 é desafiador alegar divindade, e ainda mais árduo perpetrar atrocidades em larga escala. O totalitarismo evoluiu para se encontrar com a modernidade, e isso envolve grandes doses de relações públicas. De fato, Serdar é jovem, bonito e fala inglês, o que pode torná-lo mais atraente para um público moderno. Em 2024, o Turcomenistão relatou um aumento de 6,3% no produto interno bruto, embora não seja certo se isso é exato. Ainda assim, as projeções do produto interno bruto são positivas, com o novo jovem líder dizendo que investirá 11 bilhões de dólares em infraestrutura e modernização. O recente gasoduto Turcomenistão, Afeganistão, Paquistão, Índia, ou Turcomenistão, Afeganistão, Paquistão, Índia, está prestes a adicionar mais impulso ao que os políticos dizem que será uma economia mais diversificada no futuro próximo. Um novo gasoduto para a Turquia está em construção, aumentando a relevância do Turcomenistão como um grande player, enquanto países europeus buscam diminuir a dependência da Rússia. O país é agora a quarta maior reserva de gás natural do mundo, com 50% do seu produto interno bruto proveniente das exportações de gás. 2023
registrou um produto interno bruto recorde de 66 bilhões por ano, mas o Turcomenistão ainda é bastante pobre. Com uma população tão pequena, um produto interno bruto per capita de mais de 8 mil dólares é melhor que Tailândia, Colômbia e África do Sul, e muito melhor que Guatemala, Irã e Vietnã. Claro, o produto interno bruto per capita não significa muito quando você tem uma disparidade de riqueza extremamente criminosa em seu país. Como aprendeu, a maior parte do dinheiro do petróleo é sugada pelas elites. Essas pessoas constroem belas ruas e monumentos para a fama e glória, enquanto depositam o potencial futuro bem-estar de seu povo em contas bancárias no exterior. Obrigado por me acompanhar hoje. Espero que você tenha gostado do vídeo e se quiser ver mais vídeos como este, por favor, considere se inscrever e ativar as notificações. Faz toda a diferença. Obrigado mais uma vez, nos vemos na próxima no Match Pack.